Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai trazer um assunto muito importante para você, recomeços. Você já pensou em recomeçar alguma coisa na sua vida? Teve medo disso? Então, sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a Kelly Rossoni, que é terapeuta e mentora de mulheres. Tudo bem, Kelly? Seja muito bem-vinda, como vai? Obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite. Boa noite. Me fala qual que é o grande desafio de se recomeçar algo. Então, é muito triste hoje, né? Ver a quantidade de pessoas que estão vivendo, sobrevivendo. Eu tenho um grande número de mulheres que me procuram se sentindo esgotadas. Elas não se reconhecem mais. Hoje mesmo eu atendi uma que falava assim: eu não tenho um objetivo, eu não tenho um sonho, eu não sei o que eu Não quero. sabe para onde quer ir, né? Não sabe para onde quer O que ir. que você acha que tem feito com que as pessoas tenham perdido o norte? Porque às vezes a gente pensa exatamente isso, né? A pessoa não tem um objetivo, não tem uma meta, não tem um norte, não tem para onde ir. Qualquer coisa serve, ou fica num estado de que não é apático a tudo, né? Essa questão de qualquer coisa serve, para mim tudo tá bom. É, vê aí, principalmente assim, do que você gosta? Não sei. Ou É, qualquer coisa, né? qualquer coisa tá bom, qualquer coisa não pode tá bom. Você não pode se contentar com qualquer coisa, porque você não é qualquer coisa. E aí você vai fugindo da sua identidade. Por que que você não consegue se posicionar? Por que que você não consegue assumir o protagonismo da sua vida? Por que que você não consegue entender quais são os seus valores, quais são suas limitações? Porque a grande maioria está buscando fora. A Uhum. gente busca fora, Quando as sempre na. respostas todas estão dentro. Não tem nada, não tem nada fora. Não tem nada fora, não existe nada fora. É, nós vivemos. Eu vou falar de mulheres porque, como mentora de mulheres, eu passei por isso, eu vejo mulheres passando por isso. É, o meu valor está naquilo que eu faço. Uhum. E eu faço muito bem feito. E faz mesmo. São mulheres que acostumaram a fazer, a querer dar conta de tudo. E dando conta de tudo, elas vão se afastando de quem elas são. Então, quando você pergunta para essas pessoas o que você quer, o que você gosta, o que faz sentido na sua vida, ah, eu não sei. O que você gostaria? Ah, eu quero ser. é, A resposta que eu tive de uma hoje. Eu quero sucesso profissional. Que Eu significa o quê? ter alguma coisa. Que A significa gente tá assim, falando de posses, então, só, de coisas. coisas. Por quê? Porque quando você faz, você está buscando o quê? Ter. Uhum. Às vezes não é, Kelly, assim, é uma questão de reconhecimento e até de uma forma, assim, meio equivocada, porque às vezes as pessoas entendem que elas vão ser reconhecidas por aquilo que elas fazem, ou por aquilo que elas conquistam, ou quanto dinheiro elas têm, com Sim. quanto está a conta bancária, o que que elas vestem, enfim. Quando, na verdade, eu acho que tudo isso que você está falando passa pela questão do autoconhecimento, quem você Quem é. você é? Porque você é um ser de pijama ou de vestido de gala. É a mesma pessoa, É, né? Deveria ser a mesma pessoa com o mesmo valor, né? Não é uma roupa que vai definir o seu valor. tá. Então, assim, a pergunta mais difícil de ser respondida é quem é você? Quem é você quando ninguém tá vendo? Uhum. Quem é você quando você tá de pijama, só você e seu travesseiro? Quem é você quando você deita e você não precisa mais ter máscaras? Você não precisa mais representar um papel. Essa pessoa que tá ali, você com você, quem é essa pessoa? Quais são suas forças? Saber as suas forças é muito, muito, muito importante. Agora, além das forças, identificar aquilo que te limita, aquilo que bloqueia você, aquilo que te trava, aquilo que Uhum. você acredita como a sua verdade, que muitas vezes está bloqueando você para realizações que você nem imagina que você tem. Porque quando é, não é difícil você perguntar a uma pessoa extremamente bem-sucedida quem ela é e ela dizer o que ela faz. Sim, que é o que define, É, né? Acho que seria a definição mais rápida, mas não a mais certa, né? Eu acho que a é, gente pode dizer isso, eu sim. faço. E, e no livro A Raiz da Rejeição, 75%
Tem lá, 75% dos maiores empreendedores, mais notáveis empreendedores de um especialista lá, um cientista, 75% deles tinha sérios problemas emocionais envolvidos com rejeição. A maioria deles eram órfãos. A maioria deles tinha questões emocionais muito graves. E eles se tornaram notáveis empreendedores. Por quê? Porque foi uma forma que eles conseguiram de quê? De ser vistos. Sim. Acho que tudo passa pelo grande vilão da rejeição, né? E a rejeição, ela acaba sendo o bicho-papão de 99,999%? A raiz da rejeição, ela tem a rejeição tem muitas raízes. Quando você fala de rejeição, você pensa logo assim, eu fui amada na concepção, eu fui desejada. Mas a rejeição, ela pode ser também porque você a mãe quis um outro sexo, disputa entre irmãos, escola, abuso de todos os tipos, psicológico, emocional, físico. A rejeição não somente na gestação. A forma não é exatamente a rejeição de uma forma como eu fui rejeitada, mas como aquela criança sentiu naquele momento. Às vezes não é sobre a ação, mas é sobre como ela reage. A reação. A maioria é como reage. Eu tenho um exemplo claro comigo na gestação da minha mãe. Então, eu tinha dificuldade de engravidar. Eu fiz todos os exames possíveis, eu estava com fertilização marcada, e nenhuma terapia, um tratamento psicossomático, que é o que eu faço hoje, numa ressignificação de crença, com hipnose, com as técnicas que eu utilizo, eu visualizei uma situação da minha mãe chorando grávida de mim. Como? O inconsciente sabe a verdade. Acredite ou não, duvide ou não, a resposta está guardada lá dentro. Por isso que as respostas estão todas dentro de nós, né? E 95% está lá no inconsciente, né? Só 5% é consciente. Agora, Kelly, me diz uma coisa. Quando a pessoa está passando por todo esse processo que você faz, né? E ela tem, toda essa bagagem de rejeição, ela não sabe qual é o sonho dela, mas ela se coloca na sua frente e fala, Kelly, preciso recomeçar, me tira desse estado que eu estou, me salva, faz alguma coisa. Como é que é esse processo? Eu fico muito feliz quando a pessoa vem e fala, porque tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem para pedir ajuda, tem que ser muito corajosa para pedir ajuda, e você expor isso. Que 98% das pessoas não procuram ajuda. Só 2% das pessoas procuram ajuda. Em 2022 aumentou um pouco, 2020, né, na pandemia. 2020 por causa da pandemia, mas esse número é muito pequeno. Quando ela se põe na minha frente, a primeira pergunta que eu faço é qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? É preciso ter clareza do que você quer. É preciso exatamente entender o que você quer. Porque não adianta você entrar no processo se você não souber de onde você está saindo. Sim. Não adianta você pedir, eu sempre falo do Uber, né? Não adianta você pedir um Uber. Eu vim pelo Waze para cá. Eu joguei qual era a rota mais rápida, né, para sair. Então eu joguei o endereço daqui, mas ele viu de onde eu estava saindo. Eu preciso saber para onde você vai é muito importante. Mas de onde você está saindo? Toda a chave está ali. Então você precisa ter clareza de onde você está saindo. Porque não adianta você entrar no meu processo que eu chamo de despertar, sem você saber de onde você está saindo e nem perceber o quanto que você está melhorando durante o processo. E você tem pontos específicos ou técnicas que você utiliza para esse recomeço? Eu utilizo, eu tenho várias formações, né? 25 anos na área de desenvolvimento humano. 25. Todas as formações de PNL, coach, analista de perfil comportamental, eu sou formada, pós-graduada. Tenho técnicas de terapia quântica, sou terapeuta quântico. Então, eu utilizo todas essas ferramentas no meu consultório e online. Então, a primeira ferramenta que eu utilizo exatamente o primeiro ponto é isso, ter clareza do que você quer.
O segundo ponto é você entender o que está bloqueando você. É você saber o que é que está te limitando. Porque saber das suas forças, saber do que você é boa, muita gente sabe. Mas não é isso que te leva além. É você eliminar o que está impedindo você de seguir. É você limpar. É você tirar aquilo que está impedindo e que você não sabe. E que você vive fazendo. Roberto, você já teve aquela sensação de que você faz e parece que chega uma hora que tem alguma coisa que te puxa? Uhum. Você fala assim, não consigo entender. Sai do lugar, já fica Parece que eu girando, não. tá lá em círculos. Você até consegue prosperar profissionalmente, mas você acaba voltando a um lugar que você iniciou, ou talvez até antes desse lugar, e emocionalmente também você se sente vazia. É por isso, é porque tem algo lá no fundo que precisa ser não esquecido. Hoje eu postei falando sobre isso, que o processo não é você esquecer, é você lembrar sem sentir dor. Freud Que é a falava cura, isso. né? Você vai ter a cicatriz, ninguém tá tirando a sua cicatriz, mas ela não é uma ferida aberta, né? Ela Exatamente. cicatrizou. Um dos conceitos da psicologia é esse, a gestalt aberta. Você vai lá, tem uma ferida aberta aqui no seu passado. Aí aqui hoje acontece algo que você tem uma reação desproporcional e você não entende por que você teve. Fala, nossa, por que eu reagi Sim, dessa às vezes, forma? exatamente. Por que eu falei assim? Por que eu me coloquei assim? Você fica com vergonha, você fica com raiva, chateada, angustiada com você mesmo pela reação que você teve, certo? Não foi. Foi aqui, ó. A Gestalt, ela te puxa como um elástico. E você vai tendo reações desproporcionais durante a sua vida que você não tem controle. E você se cobra, se culpa, aí entra na questão de não acreditar que você consegue recomeçar, não confiar na sua competência. É porque está reagindo ao que está aqui. Você já mentorou várias mulheres, né? Muitas. A gente sabe que tem vários anos já desse trabalho muito bacana que você faz, né, Kelly? Alguma história te impactou muito, assim, falando, nossa, essa aqui eu nunca vou esquecer, é a capa do meu livro. A Antônia. Quem é a Antônia? A Antônia é uma mulher de 62 anos, ela tá na minha palestra, a foto dela tá na minha palestra. O meu sonho é de falar dela, porque a Antônia tinha todos os motivos para não recomeçar. 60 anos, ela não tinha os dentes, ela não tinha condição financeira. Eu atendia ela pelo celular, eu mandava foto às vezes que eu fazia coach com ela, mas eu fazia um coach, eu falava coach terapia, eu brincava com ela. Eu fazia um coach com sessões terapêuticas com ela. Eu mandava as ferramentas, ela às vezes não imprimia, ela desenhava no caderno. E ela tinha depressão, ela não levantava da cama, ela não tinha vontade de nada. E ela não tinha sonhos. Não tinha sonhos. Não tinha ou ela não sabia quais eram? Tava lá escondidinho. Pode alguém não ter sonho? Pode. Pode? Pode. Eu tenho pessoas muito bem-sucedidas que não têm sonho. Não sei. Não sonho. Eu tenho uma cliente, uma advogada muito bem-sucedida. Ela falava, não tenho. E ela começou a sonhar, ela sonhou com um escritório para ela e até o quadro. Ela visualizou até o quadro atrás da mesa dela. E hoje ela tem um escritório. Hoje ela tem um escritório. E eu falo assim que o quadro dela é muito mais bonito do que ela visualizou, porque ela tem uma janela atrás, onde ela vê. Então a Antônia, ela não tinha a mínima condição. A Antônia conseguiu colocar os dentes, R$8.000, pagando em 15 vezes. Economizando na compra de casa. No arroz, no feijão, no açúcar, no bolo que ela fazia, no lugar de comprar o pão. E a Antônia hoje, ela empreende. Com quantos anos? 62. Aí, ó, é um recomeço, né? Mostrando que não tem idade, não tem classe social, na verdade, sim, tem vontade, né? Eu acho ela não... O que você precisa para você recomeçar? Não se conformar. Não se conforme com a vida que você está levando. Não se conforme com a sua condição física, com a sua condição emocional. Não se conforme com tudo que está, tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você viveu.
O que você viveu te trouxe até aqui. Mas você não precisa mais ficar apegado. Não precisa mais se apegar àquilo que você viveu. Você pode reconstruir uma nova história. Eu digo para você, eu falo para você com toda autoridade de que eu posso falar. Eu tenho um lugar de fala, se é assim que eu posso dizer. Que o meu passado não me define. Não me define. O meu passado, se eu fosse avaliar o meu passado, eu não estaria aqui. Se eu fosse avaliar o meu passado, eu teria realmente me conformado com talvez a vida que eu realmente teria. Porque o meu passado eu não tive, se eu for parar para pensar, não tinha como. Você tem que ter uma perspectiva, né? Na verdade, Tem que ter uma perspectiva. Eu falo que se você não tem nenhuma perspectiva, se você não tem sonho, use a raiva para você se mover. Tenha raiva. Use qualquer coisa, mas saia do lugar. E use raiva com foco. Use a raiva para sair do lugar e depois mude o sentimento, porque senão raiva sem foco vira caos. E para a gente finalizar, Kelly, que recado você daria para essas pessoas que às vezes têm medo de recomeçar ou ainda estão presas no passado, né? Ou sem visão do futuro, sem um sonho para conquistar? Qual chacoalhão você daria dessa pessoa agora? Eu até meio comecei a falar sobre isso, né? De não se conformar, que tudo aquilo que está dentro de você, quando você tem medo da sombra, você não permite ver a luz. O medo da sombra, ele não pode ser maior do que a sua vontade de se livrar dela. Você se conformar, se acomodar, levar a vida sobrevivendo, não foi para isso que você veio. Não foi para isso que você veio. Não se conforme em sobreviver, não se acomode com aquilo que você foi. Eu comecei a falar aqui, né? O seu passado, ele te trouxe até aqui. O passado não me define, o passado passou. Não, ele está aí dentro. Ele precisa ser ressignificado. As dores precisam ser eliminar as dores, ressignificar as crenças, se livrar dos traumas, do rancor, do ressentimento, se livrar desse peso que você carrega e entender que você pode, sim, reescrever uma nova história. Independente de como você começou, hoje pode reescrever uma nova história. Não vai ser rápido, não vai ser fácil. As pessoas me perguntam muito, Kelly, me dá uma dica, me dá... Não existe pulo do gato, não existe milagre, eu vou te dar uma chave que vai mudar a sua vida. A mudança da sua vida é o processo. Que você precisa passar. Que você precisa passar, ou você se conforma, ou você para e deixa a vida te levar. Você não veio por isso, eu não vim por isso. Mas quando é que você vai saber? Quando você se colocar, quando você acreditar, quando você confiar. Parar de viver às margens, parar de viver na periferia da vida e vir para o centro. O centro da sua vida é você. Sabe, Kelly, tem uma pessoa dentro dessa sala que está aqui na minha diagonal e ela usou exatamente essa frase. Como é que você tá, Matheus? Deixa a vida me levar. Tá até bebendo água, né, Matheus, para disfarçar que é você que falou. Hein, Matheus, pegou o recado? Descomplicou sua vida? O que você aprendeu com isso? Você conseguiu entender que foi para você ou você fingiu que não? Entendeu? Você entendeu? Ele entendeu. Tá, e quando você fala que você quer deixar a vida te levar, o que você ganha com isso? Então, na verdade é preguiça, né? Preguiça quando de você pensar, deixa a vida levar, você está planejar. botando a responsabilidade em tudo e em todos para que a vida faça aquilo que tem que fazer. Você se isenta da sua responsabilidade de mudar. Isso aí. Não é? É isso aí. Então, se você aproveitou também esse bate-papo, descomplicou a sua vida, quer recomeçar, tá aí uma oportunidade maravilhosa para você. Kelly, quer deixar algum contato? Como as pessoas podem te encontrar? Eu sou Kelly Rossoni no meu Instagram. Lá no meu Instagram tem sempre sugestões, dicas, sugestões de como você pode fazer para iniciar o processo de mudança na sua vida. E lá na minha bio
tem meu WhatsApp, você fala direto comigo. Me chama lá e me diz o que realmente você gostaria e que você não acredita que é possível você conquistar na sua vida. E aí a gente dá o pontapé para você recomeçar. É isso aí. Kelly, muito obrigada pelas suas Obrigada, informações, Roberta. pela sua presença, uma delícia o bate-papo. Está convidada aqui para voltar, viu? Obrigada. É um prazer revê-la, né? Estou te esperando lá. Estava esperando Pra gente malhar junto. Recomeçar. Porque recomeçar também tem isso, tá? Recomeçar na academia, em tudo. Eu posto sempre lá na academia. Porque as pessoas falam assim, como é que você dá conta de tudo? Eu não dou. Eu vou fazendo aquilo que eu dou conta, da minha forma, do meu jeito, no meu tempo, sem me cobrar. É isso aí. Tá dado o recado. Então, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo Descomplica aí. Até mais. Tchau, tchau.